E aí galerinha, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. Este é o nosso último encontro aqui na Rede Mundial de Computadores, mais conhecida como internet. Hoje vamos fazer uma revisãozinha para a nossa prova sobre o gênero conto. Vou ser bem breve, porque tudo que tem aqui já foi dito em sala de aula e vocês têm no caderno. Então não vou explicar muita coisa, tá? Vamos só dar uma revisada, fazer alguns comentários aqui, tá? O que é o gênero conto, pessoal? O gênero conto ele é caracterizado por ser uma narrativa literária curta, que envolve poucos personagens, um tempo reduzido e geralmente ocorre em apenas um espaço. Vamos imaginar uma novela, tá? A novela ela tem dezenas de personagens, né? 10, 20, 30 personagens. Geralmente ele começa com alguém criança e aí termina com essa pessoa já velha ou já adulta, né? Então é um tempo um pouco maior. Existem vários espaços ali nessa novela. O personagem está em casa, o personagem está na praia, o personagem está no bar, está numa festa, está no emprego, faz uma viagem para outra cidade, né? E o conto não, o conto ele é curto. São 3 personagens, 4 no máximo. A história acontece em apenas um lugar ali, tá certo? E ele tem um começo, um meio e um fim narrado de maneira direta, certo? Então esse é o conto, ele é um texto curto de poucas páginas. Estrutura do conto, nós temos a introdução, na introdução que ele vai apresentar o tempo, o espaço, né? E os personagens ali, ou seja, quem são os personagens, onde eles estão e quando essa história está ocorrendo. A introdução geralmente é o primeiro parágrafo do conto. O desenvolvimento é o restante do conto, tá? Até o final. O clímax é o momento chave ali, o que a coisa que vai desencadear o desfecho, que é o final da história. Vamos falar daqui a pouco de um conto que vocês conhecem, aí a gente vai apontar cada um desses elementos aqui, tá certo? Vamos passar para frente aqui. Elementos. O enredo é a história em si, ou seja, o que está sendo contado ali, tá? É o enredo, isso aí é fácil. O tempo é quando as narrativas ocorrem, tá? Então toda narrativa ela ocorre em um período determinado. Esse tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é marcado pela ordem natural, né? Minutos, segundos, horas, manhã, tarde, noite, estações do ano, dia, mês, tá? E o tempo psicológico ele é o tempo ali pelas memórias. Por exemplo, a história começa assim: era uma linda manhã de sol quando Diego encontrou um guabiru em seu quarto. Então era uma linda manhã de sol. O que é amanhã? Tempo cronológico, tá? E o tempo psicológico é quando o personagem vai lembrando de alguma coisa e vai contando, tá? No tempo cronológico, a história ela tem início, meio e fim. No tempo psicológico, isso pode quebrar, né? O narrador pode começar a contar a história do final para depois contar o começo para a gente entender como que aquele final aconteceu. Então aqui ele tem uma não linearidade dos fatos, ao contrário do tempo cronológico. Ele começa do começo, vai para o meio e termina onde é para terminar. Início, meio e fim bem delimitados. O espaço, pessoal. O espaço é fácil, é o lugar onde a história acontece. Esse espaço ele pode ser físico ou psicológico, tá? O espaço físico é rua, praça, avenida, casa, floresta, cidade, dentre outros. O narrador está presente no momento que ele está contando a história. Enquanto que o tempo psicológico é o espaço da memória do narrador. Ou seja, ele conta acontecimentos passados, mas não está presente naquele lugar. Por exemplo, vamos supor que lá na sala de aula eu comece a contar para vocês uma história da minha infância, tá? Então, onde é que eu estou presente no momento que eu estou contando a história? Eu estou presente na sala de aula, mas eu estou contando algo que aconteceu na minha casa. Onde é o espaço que a história se passa? Na minha casa. Eu estou presente naquele espaço, naquele momento? Não estou presente. Então, aquele é o espaço psicológico, tá? E o conflito, pessoal, é a situação gerada por uma das ações iniciais que faz com que outras ações sejam tomadas pela personagem. Vamos lembrar o conto da Chapeuzinho Vermelho. Vamos resumir, tá? Chapeuzinho Vermelho estava em casa, a mãe dela pediu para ela levar os doces para a vovozinha, ela foi pela floresta. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo, até que ela encontrou o lobo. Então, o momento que ela encontra o lobo é o conflito, tá? Ou seja, o conflito é aquele que vai desestabilizar o personagem, que vai tirar a paz do personagem. Está indo tudo bem, está indo tudo tranquilo, tudo sossegado, até que alguma coisa acontece que acaba com a paz do personagem principal. E esse conflito leva ao desfecho. Então a Chapeuzinho encontrou o lobo
Ela disse que estava indo para casa da vovó, o lobo queria devorar a Chapeuzinho, então ele foi para casa da vovó, devorou a vovó para esperar a Chapeuzinho chegar para devorá-la. Então, o fato dela ter encontrado o lobo fez com que o lobo fosse à casa da vovó e fez com que o caçador matasse o lobo, abrisse a barriga dele, tirasse a vovó lá de dentro e salvasse também a Chapeuzinho Vermelho. Então, o conflito ele leva ao final da história, tá? Ele leva ao clímax, que é o momento chave ali, e leva ao desfecho. O narrador, nós temos alguns tipos aí de... Lembrando, pessoal, que esses aqui são chamados elementos da narrativa, tá? Elementos da narrativa é o enredo, o tempo, o espaço, conflito e o narrador. O narrador é que vai determinar o foco narrativo. O que é o foco narrativo? É a visão do narrador ao contar a história, tá? Então vamos lá. O narrador ele pode ser três tipos: narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. O narrador personagem é aquele narrador que está na história e que muitas vezes ele conta a própria história dele, tá? E essa característica do narrador personagem faz com que o foco narrativo seja em primeira pessoa, do singular ou do plural, porque ele vai contar a própria história dele. Ele é o personagem que está contando a sua própria história. Quando eu conto alguma coisa que aconteceu comigo para vocês, eu sou o narrador personagem, porque eu estou contando a minha própria história e o foco narrativo é em primeira pessoa. Nós temos o narrador onisciente, pessoal. O narrador onisciente é aquele tipo de narrador que conhece toda a história, até mesmo o pensamento dos personagens, apresenta o foco narrativo em terceira pessoa. Por quê? Porque ele não está presente na história. Ele vai contar sempre como ele ou ela, né? Aconteceu com ele ou aconteceu com ela. Aqui no narrador personagem aconteceu comigo. No narrador onisciente aconteceu com ele ou aconteceu com ela. E o narrador observador, né, é aquele que não conhece toda a história, apenas se limita a narrar os fatos à medida em que eles acontecem. Assim sendo, o narrador se abstém de quaisquer intervenções, ou seja, não é concedida a ele nenhuma atitude que porventura possa nos adiantar o que ocorrerá. O narrador onisciente ele conhece o que os personagens estão pensando. Por exemplo, nesse momento, Chapeuzinho pensou em fugir. Como é que ele sabe que ela pensou? Porque ele é narrador onisciente, ele tem o poder de nos apresentar o que se passa dentro da cabeça das personagens. O narrador observador não, tá? Ele apenas conta o que ele vê, o que ele presencia. Ele não tem o poder de penetrar na cabeça dos personagens e nos contar o que eles estão pensando, certo? E o último elemento da narrativa é o personagem. Ele pode ser de três tipos: protagonista, antagonista e coadjuvante. O personagem protagonista é o personagem principal da história, tá certo? Aquele em torno da qual a história é desenvolvida. Na história da Chapeuzinho Vermelho, quem é o protagonista é ela, tá? Ela é o personagem principal da história porque a história gira em torno dela, ou seja, está contando a história da Chapeuzinho Vermelho. O antagonista é aquele que se contrapõe ao protagonista, mas nem sempre está presente na narrativa. Geralmente é o vilão na história, e pode não ser uma pessoa, mas pode ser algo que dificulta os objetivos do protagonista, como um objeto, um monstro, um espírito, um bicho, entre outros. Então, na história de Chapeuzinho Vermelho, quem é o protagonista é o lobo, tá? Por quê? Porque o lobo ele vai agir contra a Chapeuzinho, que é a protagonista, ou seja, o antagonista ele é o vilão da história, tenta dificultar as ações do protagonista. E o coadjuvante é o personagem que auxilia no desenvolvimento da trama, né? O personagem secundário. Então, por exemplo, vamos pegar de exemplo aqui a história de Chapeuzinho Vermelho. Nós estamos trabalhando em cima dela. Protagonista, Chapeuzinho Vermelho. Antagonista, o Lobo Mau. E todos os outros, a vovó e o caçador, são coadjuvantes. Porque eles não são nem protagonistas nem antagonistas, mas eles auxiliam no desenvolvimento da história, tá certo? Então são chamados atores coadjuvantes. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Revisão básica, rápida. Tudo isso você já tem no caderno. Eu espero que tenha ficado claro. A nossa prova se aproxima. Estudem por esse vídeo, estudem pelo caderno e tchau!